Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para mais uma vez deixar uma mensagem, uma reflexão, uma meditação da Palavra de Deus, que é o nosso verdadeiro alimento espiritual. Todos os dias nós precisamos alimentar nossos corpos físicos. Nós precisamos ingerir alimentos saudáveis, que sejam sólidos ou líquidos, porque o bom funcionamento do nosso corpo físico e, por consequência disso, a nossa boa qualidade de vida depende de uma alimentação saudável. Todos nós sabemos disso. E ninguém deseja ou intenta fazer mal ao seu próprio corpo. Da mesma forma, espiritualmente, nós temos o espírito e a alma, que nós precisamos todos os dias alimentá-lo com coisas boas. E nada melhor, mais saudável do que a santa palavra de Deus, do que as escrituras, do que o evangelho, do que as próprias palavras do próprio Deus, do próprio Jesus dirigidas a nós. Por diz nos Hebreus capítulo 1, que tendo Deus falado, a partir do verso 1, falado de muitas maneiras, de muitas formas, no passado, através dos pais, da fé, dos profetas, nos últimos dias ele nos fala através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1. Então Deus está falando a nossa vida nos dias atuais, através das palavras, dos ensinamentos de Jesus para nossas vidas. Se nós formos categorizarmos e sistematizarmos a Bíblia concernente à questão das chamadas alianças de Deus com o homem, nós temos duas grandes alianças. A primeira, feita com o povo de Israel através da lei no Monte Sinai, colocando Moisés como mediador, e nós temos a chamada Aliança da Graça, a última e eterna aliança feita, proposta e feita por Deus para a humanidade através de Jesus Cristo. Então Deus está nos falando nesses dias através das palavras de Jesus, do Evangelho, pela dispensação da graça de Deus. Jesus é o mediador da nova e eterna aliança. Glória a Deus por isso. Mas eu quero também mencionar aqui o Salmo 68, verso 2, que nos diz: confiai em todo o tempo nele, povo meu. É uma palavra que nos fala sobre confiar em Deus. Nós poderíamos até inverter essa pergunta, ou colocar essa pergunta de duas maneiras. Por que confiar em Deus? Porque, na verdade, o que nós não temos é motivo para não confiar em Deus. Por que confiar em Deus? Porque Deus, primeiro, é real. Deus é real. Não tem como negar que realmente não existe um Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é o Senhor. Deus é aquele que é chamado de El Shaddai na língua hebraica. O Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que sabe, que conhece e que pode fazer todas as coisas. Nós não temos na revelação escrita, nem na revelação da criação, um motivo, nem no testemunho daqueles que conhecem e andam com ele, nós não temos um motivo para não crer em Deus, para não confiar em Deus, porque confiar é sinônimo de crer. Agora, nesse verso do Salmo 68, 2, o Senhor está dizendo para nós confiar nele em todo o tempo, porque Deus, conhecendo toda a nossa estrutura de vida no aspecto emocional, psicológico e da fé, ele sabe que a nossa tendência como ser humano, a nossa inclinação é crermos no Senhor, né, quando isso nos for favorável, quando isso é atrativo, quando isso, na verdade, né, é proporcional a nós.
nós queremos confiar quando tudo está bem. Isso é uma palavra comum que todo mundo fala, que já é normal ouvir isso. Nós queremos confiar no Senhor quando tudo está bem. Mas o poder da fé, o poder da crença, da fé em Deus, da confiança no Senhor, ela só se revela e ela só tem o seu valor, inclusive diante de Deus, como algo mais precioso do que o ouro e a prata, como diz a Bíblia, que é a fé purificada, a fé que é refinada nas provações, ela só tem o seu valor no dia mau, no tempo da angústia, na aflição, no dia da peleja, quando nós estamos em guerra, quando nós estamos, muitas vezes aos nossos olhos sem saída, sem rumo, sem direção, sem estrutura, quando as nossas forças se esgotaram, quando nós não encontramos, um caminho a seguir, quando nós não vemos diante de nós a porta de passagem, a porta de saída. Foi assim que a nação de Israel se encontrou quando saiu do Egito. Atrás o exército de Faraó e na frente o Mar Vermelho. É nessas horas que nós, primeiro, precisamos conhecer quem é Deus, do que Ele é capaz de fazer, o que Ele pode fazer. Conhecermos a sua vontade, conhecermos a sua palavra. Ouvirmos a voz do Espírito Santo. Deus diz para Moisés, Moisés, o que tu tem nas mãos? Ou seja, primeiro Moisés era um homem que estava em comunhão com o Senhor, o Espírito Santo falava com ele, ele ouvia a voz de Deus. Então a confiança em Deus começa pelo conhecimento que nós temos do Senhor, a nossa comunhão com Ele, nossa sensibilidade a ouvir a sua voz, o conhecer a sua vontade. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós confiamos em todo o tempo, em toda circunstância, em qualquer lugar. Essa é a verdadeira fé bíblica, a verdadeira confiança em Deus. E nós poderíamos citar aqui inúmeras histórias, de personagens da história bíblica, do povo de Israel, da igreja, da história da igreja nos seus primórdios e dos dias atuais, de pessoas que confiaram em Deus nos momentos mais difíceis. A Bíblia diz nos Salmos, em ti confiaram os nossos pais, por isso não foram confundidos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como é que está a sua confiança em Deus? Como é que está a sua fé no Senhor? Você confia em Deus só no período de bonança, no período de prosperidade, no período em que tudo está bem? Ou será que nós confiamos no dia mau, no tempo mau, na adversidade? Será que nós confiamos no Senhor em todo tempo? A Bíblia diz que nós temos que nos examinar nós mesmos e sabermos como nós estamos na fé. Olha, a história dos 3 jovens na fornalha é fantástica. Eles dizem para o rei, olha, se o Senhor permitir que nós vá para essa fornalha, o Senhor estará conosco lá. Se o Senhor nos tirar da fornalha, o Senhor é Deus conosco. Se o Senhor nos tirar da fornalha, o Senhor também é Deus conosco. O mais importante de tudo não é o que estamos vivendo, não é o que nós estamos passando, é a nossa confiança em Deus. A Bíblia também testemunha de Paulo e Silas dentro da prisão. Só Deus sabe as condições daquela prisão. E a gente sabe que eles estavam amarrados, feridos, dos açoites, mas eles estavam confiando em Deus, louvando o nome do Senhor. A Bíblia também fala que Pedro estava amarrado em algema, em prisões, sentenciado à morte no dia seguinte, mas ele estava dormindo, porque ele estava confiando no Senhor. Então, quando nós confiamos em todo o tempo. Deus não quer meio termo. Deus não quer uma confiança fragmentada. Deus não quer uma confiança, uma fé por circunstância. Porque o nosso Deus é o Deus dos montes e o Deus dos vales. O Senhor é o Deus do dia, da nossa alegria, da nossa comemoração, mas o Senhor também é o Deus do dia da angústia. Davi, você vai encontrar muito isso, Davi dizendo, no dia da angústia busquei o Senhor, no dia mau, e ele me ouviu e me fortaleceu. Conclui dizendo, busque o Senhor, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, verso 5. Confia no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e ele tudo
o fará. Tudo que for a sua vontade, Ele vai fazer na nossa vida quando nós confiamos nele. E lembre-se, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Que Deus abençoe você em Cristo Jesus e que a nossa fé esteja firme no Senhor.